Eu tenho vindo a constatar ao longo do tempo que eu não leio muito romance contemporâneo, mas este acertou na mousse. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras. Eu hoje venho-vos falar do livro Parte do Teu Mundo, da Abby Jiménez. Este livro foi escolhido para o clube de leitura do mês de agosto, portanto eu só tenho a agradecer a toda a gente que votou para lermos este livro, porque eu acho que não lhe teria dado uma oportunidade, mas ainda bem que o fiz. Eu gostei muito desta leitura e sei que estou a começar pelo fim, mas já volto ao início. Este livro é um romance contemporâneo, eu não o tenho, acabei por ler em inglês, mas está publicado cá em Portugal pela Desrotina, eu deixo-vos aí a capa, e é um romance contemporâneo, o primeiro de uma série, mas é uma série de companions, portanto livros que se acompanham e que não são necessariamente a continuação da história um dos outros, ok? Então temos uma história com princípio, meio e fim. E nós aqui começamos por conhecer a nossa protagonista, que é a Alexis, e ela, no momento em que nós somos apresentados a ela teve um acidente, foi a desviar-se de um animal no meio da estrada e foi parar ali à valeta, basicamente. Ela está a vir do funeral de uma tia-avó, está assim toda elegante, com um vestido preto, todo XPTO, com os colãs até cima, com uns sapatos de com tudo e mais alguma coisa, está ali presa e a assistência em viagem diz que vai demorar pelo menos 2 horas, quando para lá uma carrinha e sai um rapaz, todo bem parecido, que se oferece para a tirar de lá. Ele tira de lá, segue para a sua vida, mas logo de seguida eles voltam a encontrar-se num café mais próximo, portanto, uma espécie de bar que eles têm lá naquela cidadezita. Ela está lá, está cheia de fome, queria comer qualquer coisa, mas é um bocadinho esquisita com a comida, então está ali assim um bocadinho a torcer o nariz ao menu, quando ele aparece novamente, fala um bocadinho e se oferece para lhe cozinhar qualquer coisa, fazer-lhe maçãs para ela depois seguir a viagem. Obviamente, a gente já está a ver o que é que vai acontecer, não é? Eles têm ali logo uma atração, imediatamente, ele é todo bem parecido, ela é toda bonita e não sei o quê, essas coisinhas todas, e o capítulo seguinte começa com ela a voltar a casa. Basicamente, houve aqui várias coisas a acontecer. Em primeiro lugar, ela nunca teve uma relação deste género, uma relação casual, um caso de uma noite, e então está um bocadinho chocada com ela mesma. E por outro lado, ela, quando se levantou à meia da noite para ir à casa de banho, viu a carteira dele e percebeu que ele é quase 10 anos mais novo que ela. Então ficou assim um bocadinho em choque e decidiu fugir, mas aquele encontro não lhe sai da cabeça. As conversas com ele e depois a relação, que aparentemente foi assim qualquer coisa transcendente, e então ela fica com ele na cabeça até que acaba por se convencer a contactá-lo novamente. Isto é uma sinopse muito foleira do livro. No fundo, isto é a descrição do início. O que é que eu vos posso dizer mais desta obra? Esta obra é um romance contemporâneo, com tudo que um romance contemporâneo nos traz, com sentido de humor, com aquela coisa da atração, com o romance em si, mas traz muito mais que isso, e foi isso que eu gostei muito na obra. Em primeiro lugar, a obra lê-se muito vorazmente, é muito fácil de acompanhar e de lermos. Temos duas perspectivas, a perspectiva dela, da Alexis, e dele, que é o Daniel. E então acabamos por ter, sei lá, uma relação mais próxima com os personagens, envolvemos-nos mais com elas. E então, nós temos aqui imensas temáticas por trás que são exploradas. A Alexis está a passar por uma separação muito dolorosa. Ela teve um relacionamento muito longo com um homem com que achou que ia casar e viver o resto da vida, com um grande cirurgião, um homem do qual os pais aprovam imenso, mas ela acabou por se perceber que a sua relação era extremamente problemática. Eu não vou entrar aqui em demasiados detalhes porque eu não vos quero dar spoilers, ok? E decidiu romper a relação, que veio para o choque para muitos, e o próprio ex dela não acredita que estão rompidos, acha que é uma coisa dela que lhe vai passar. Então ela está muito em conflito com ela mesma e a tentar descobrir o seu novo eu, quando todos estes acontecimentos se dão. E depois temos esta questão de ela sentir esta atração por este rapaz, por este Daniel, de uma forma que nunca tinha sentido, e por ver uma postura tão diferente do seu ex, porque eles são, de facto, extremos opostos, são completamente diferentes. E no meio disto tudo, temos temáticas como a diferença de idade, já disse, e é interessante porque é ela mais velha e ele mais novo, coisas que eles lá referem, e é verdade, se fosse o homem mais velho e ela mais nova, ninguém dizia nada, mas como é ao contrário, já há comentários. Temos questões como solidão nos idosos, por exemplo. Temos questões como a falta de acesso a
cuidados médicos e, no fundo, coisas importantes, não é? Que todos precisam no dia-a-dia, e a qualidade onde mora o Daniel é muito privada disso tudo. E temos aqui um aspecto muito interessante de, como é que lhe chamarei? Imposição parental ou herança de tradição da família. Aqui a nossa Alexis, à semelhança dos pais e dos avós e dos tetravós, é médica, mas ela é médica, ao contrário do resto da família, foi um choque para o pai, ela é médica de urgências, portanto é uma médica que está todos os dias a salvar vidas, mas não é uma grande cirurgiã. O irmão gêmeo dela, esse sim é um grande cirurgião plástico, o ex dela é um grande cirurgião também, o pai também era, e ela vem de uma família que sempre fez parte de um grande hospital. Ela tem ali quase uma tradição que lhe é passada. E no início da nossa história, isto para ir no 3º capítulo, assim, o irmão dela diz-lhe que vai abandonar tudo. Que vai abandonar tudo aquilo porque encontrou a mulher da vida dele e se vai casar. O pai não aprova a relação, portanto, ele vai deixar aquele hospital. Então vai deixar aquele legado, aquela pressão toda para ela. Ela que sempre se sentiu o fracasso da família, ela que sempre sentiu que o pai nunca lhe deu valor, sempre a pôs abaixo, o pai que só olhava para ela por ela ser a namorada lá do outro cirurgião. Então ela de repente tem aquele peso do legado em cima dela. E no fundo, este livro, mais do que uma história de amor, é uma história de autodescoberta e de jornada pessoal. E é um bocadinho a Alexis a perceber qual é o lugar dela no mundo. No fundo, nós vamos acompanhando o Daniel, e o Daniel também vai tendo esses conflitos e também vai crescendo e percebendo de facto qual é o seu lugar, mas ele está muito mais bem posicionado, digamos assim, ao longo da história, e ele parece que já sabe muito bem aquilo que é e aquilo que gosta, e no fundo ele só tem que se dar ali um bocadinho mais de valor, porque tudo o que ele fazia continua a fazer. Ela não, ela tem muito que descobrir, tem muito que escavar para perceber exatamente quem é que ela é, o que é que ela quer, o que é que ela gosta de fazer e quais são as partes dela que foram impostas por outros. É um livro que, lá está, acaba por abordar estes temas, e eu adorei a forma como estes temas foram tratados, adorei a forma como foram expostas aqui situações que infelizmente são muito comuns, e gostei muito como a forma da autora trazer isto à bela. Foi um livro com que eu me emocionei, com que eu me identifiquei, fiquei colada na escrita, não conseguia parar de ler, fiquei mesmo colada, e mal posso esperar por ler mais da autora. Gostei mesmo muito. Também acho que li na altura certa, eu estava cansada depois das mudanças e vim parar aqui uma comédia romântica que tem muito mais do que comédia romântica, ok? Tem mesmo momentos muito tristes, tem momentos de nos apertar o coração e tem estas mensagens por trás que eu acho que é impossível não nos deixarem a pensar. Pelo menos eu fiquei a pensar sobre várias situações, algumas que são mais exploradas do que outras. Temos aqui imensa coisa de temas mais sérios, chamamos assim, a aparecer, e eu gostei imenso como a autora trouxe estas linhas e as fez todas unir aqui. Também há aqui um aspecto, não sei se lhe chamaria realismo mágico, mas há aqui um pozinho aqui por cima, que não é uma fantasia, não é nada, mas que eu achei tão curioso a autora pôr aqui, mas que fez todo sentido, acho que só acrescentou à obra, pelo menos para mim. Por isso, olhem pessoal, só tenho a recomendar que leiam esta obra. Se, como eu, olharam para o livro e ele não vos disse nada, deem uma oportunidade. Spoiler alert, está na capa, tem uma cabra bebé de pijama, portanto é uma coisa do início do livro, depois hão de ler e ver, e se já leram, partilhem comigo o que é que acharam, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente. Para mim foi uma ótima surpresa e mal posso esperar para ler mais da autora. Se já leram outros, digam-me qual é que gostaram mais e qual é que eu deveria ler. É isso pessoal, não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que são fãs deste tipo de histórias, e eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!